Olá, tudo bom? Bom, minha gente, nesta aula inicial, a gente vai procurar mostrar para você o que são fenômenos químicos e físicos. Bom, gente, nós sabemos que o conteúdo básico do nono ano são noções de química e de física. Nada melhor do que você começar sabendo diferenciar o que é a química e o que é a física. Esse será o nosso objetivo principal nessa primeira aula. É correto você primeiramente saber diferenciar uma coisa da outra, ter conhecimento, noções preliminares do que é química e do que é física. Esse será um dos nossos objetivos nessa aula. Espero que você saiba diferenciar uma coisa da outra, já que vai ser o nosso tema geral neste ano. Bom, então, começando o nosso conteúdo, considerando a capacidade de transformação que a matéria sofre, esse critério, preste atenção. A capacidade de transformação sofrida pela matéria. Existem dois tipos de fenômenos. Existem os fenômenos físicos e existem os fenômenos químicos. Tá legal? Então, os fenômenos vão ser classificados nesses dois grupos, obedecendo o critério transformação sofrida pela matéria. A física, que vai ocupar grande parte do nosso estudo esse ano, ela é o ramo do conhecimento humano que se ocupa em estudar os fenômenos físicos. Você pergunta, e o que é um fenômeno físico? Ora, todos aqueles fenômenos que não alteram a estrutura da matéria, não alteram, não causam alteração, ou seja, a matéria permanece inalterada. O exemplo da latinha, veja, aqui tem ela inteira, aqui nessa parte aqui tem ela amassada. A mesma estrutura atômica, as moléculas que tem aqui são iguais aqui. Né? Não houve transformação da estrutura da matéria, certo que aqui ela está amassada, mas ela permanece a mesma coisa. Veja aqui o degelo da água, né? Essas pedrinhas aqui. Então ela vai receber calor e ela está descongelando aqui, tá? O gelo está se transformando em água, está virando água. Mas a gente fala transformação, mas a mesma estrutura aqui, H2O, é aqui no líquido, no sólido H2O e aqui no líquido H2O. Essa folha caindo da árvore, ora, é apenas uma queda puxada pela força da gravidade. Ela vai permanecer inalterada, ok? Então, todo fenômeno que não causa mudança na estrutura da matéria, você vai chamar de fenômeno físico. O arranjo dos seus átomos e moléculas permanece inalterado antes e depois. H2O sólido, H2O líquido. Então, rapidinho para os fenômenos químicos. Já vimos que os fenômenos físicos a matéria não se altera, a matéria permanece inalterada. Antes e depois, mesma coisa. Mesmo que se fragmente, se parta em 1000 pedaços, mas continua a mesma substância. Os fenômenos químicos, eles são estudados pela química. Boa parte do nosso livro a gente vai estar envolvido com o estudo dos fenômenos químicos, que é estudado pela química. A química é o ramo do conhecimento humano que estuda os fenômenos químicos. E o que são fenômenos químicos? Ora, gente, fenômenos químicos são aqueles que causam, que provocam transformação na composição da estrutura da matéria. A matéria modifica-se, se transforma noutra substância. A substância original é diferente da substância final.
Por quê? Porque há uma transformação em sua estrutura, gerando uma substância nova, com propriedades novas, com características novas. Neste caso, os átomos e moléculas formam uma matéria diferente, uma matéria alterada, tá certo? Os átomos e moléculas que formam matéria são alterados. Por quê? Porque eles se rompem e se rearranjam, se reagrupam, formam novas substâncias. Exemplo, a formação da ferrugem no portão, né? O oxigênio do ar reage com ferro e forma o óxido de ferro, que é a chamada ferrugem, tá certo? O óxido de ferro é diferente do ferro, não é a mesma substância. É uma substância diferente, trata-se de outra coisa. Gente, a queima de uma vela queimando, né? Ora, você imagine aí o tamanho dessa vela quando ela estava inteira. Só que a chama, o fogo vai reagindo com oxigênio, os combustíveis da parafina que estão aqui vai reagindo com oxigênio, vai alimentando esse paviozinho aqui e vai reagindo com oxigênio. Está se transformando em vapor de água, está se transformando em gás carbônico, dentre outras substâncias. O produto final vai ser completamente diferente, tá certo? O amadurecimento de uma fruta, gente. A banana verde é complicada de comer, né? Mas ela vai sofrendo reações químicas ao longo dos dias, tá certo? Às vezes o homem bota produto químico para acelerar esse processo e ela se transforma numa banana, né? Se você deixar, ela vai apodrecer, tá certo? Vai se transformar em uma coisa totalmente diferente, né? Então, a banana verde, ela é bem diferente da madura. Uma fruta verde é bem diferente de uma madura. Você vê isso claramente. Fenômeno químico. A matéria se transforma, vira outra substância, porque seus átomos iniciais da substância inicial se quebra, se parte, se reagrupam e formam uma outra substância química. Bom, o gostosão aqui quer levar um papo com você. Bom, falando sério agora, você pode se questionar. Ah, professor, mas eu não sei observar quando a molécula se quebra, quando ela se regenera, forma outra substância. Nós não temos esse domínio ainda de observar átomos e moléculas, saber o que é que acontece. Não tiro a sua razão, você tem razão. Mas, a nível macroscópico, a olho nu, é possível você entender essas questões quando ocorre um fenômeno químico ou físico. Eu coloquei neste quadro aí que você está vendo uma série de características para você observar a olho nu, a nível macroscópico, quando um fenômeno é químico ou físico. Por exemplo, mudança de cor. Quando um fenômeno faz a substância mudar de cor, ocorreu um fenômeno químico. Se não houver mudança de cor, não ocorreu esse fenômeno. Mudança de aspecto. Observe quando a fruta amadurece. Ela muda de aspecto, muda de consistência. É um sinal que ocorreu um fenômeno químico. Se ela não mudar, permanecer com o mesmo aspecto, mesmo se quebrando em mil pedaços, como por exemplo um vidro quando quebra, mesmo assim o vidro continua com sua consistência, com seu aspecto que lhe é peculiar. Não houve mudança química. A efervescência, geralmente a efervescência é outra característica que prova que está ocorrendo um fenômeno químico, se a substância está efervescendo, como aqueles comprimidos que você coloca, tá certo? A vitamina C, por exemplo. Se não ocorrer a efervescência, como por exemplo quando você dissolve o açúcar na água, não ocorreu um fenômeno físico, o açúcar ele não efervesceu. Outra característica, quando ocorre um fenômeno químico, liberação de gases. Quando libera gases, então ocorreu um fenômeno químico. Se não há
liberação de gás, então ocorreu um fenômeno físico. Isso é de um modo em geral, não é uma regra fixa, não é uma regra, mas é uma característica interessante que você deve saber. Produção de calor. Se ocorre produção de calor, é uma característica interessante que está ocorrendo um fenômeno químico. Já se não há produção de calor, a substância permanece com a mesma temperatura, então não ocorreu um fenômeno químico e sim um físico. A produção de calor indica que as moléculas estão se quebrando. A liberação de calor, de energia, indica que as moléculas estão se partindo. Então esse quadrinho aí, ele serve muito, são dicas boas para você observar os fenômenos a nível macroscópico, ou seja, olho nu. Com esses olhos aí que a gente tem, tá certo? Espero que tenha ajudado. Tchau, até a próxima!